Evidenciar e divulgar a produção científica, as contribuições e as inserções locais, regionais e internacionais das universidades federais e a importância do sistema universitário público federal para o desenvolvimento do país. Essas são algumas das missões do Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais, o COGECOM, órgão assessor da Andifes. O COGECOM reúne os gestores de comunicação das universidades federais brasileiras, compartilhando informações, ações e campanhas unificadas, evidenciando a missão social das universidades, conforme explica Rose Pinheiro, professora de jornalismo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e coordenadora do COGECOM. O objetivo do colégio, do COGECOM, além de prestar a assessoria à direção da Andifes, é trabalhar de forma conjunta os temas, assuntos ligados às universidades federais e institutos que possam fortalecer a participação, a presença dessas instituições na sociedade. Então, a partir dessas premissas, a gente tem feito campanhas conjuntas que, a cada tema, mostram para a sociedade o papel, a missão social das universidades nas sociedades, nas comunidades, tanto as comunidades internas, as comunidades universitárias, quanto e principalmente as comunidades externas. Esse é um papel transversal, estratégico, que reúne todos os gestores de comunicação e suas equipes, e também é fundamental que haja esse entendimento sobre o papel do Colégio de Gestores, dos reitores que participam da Andifes, para que eles também atuem de forma conjunta e tragam os temas estratégicos e importantes para serem trabalhados pelo colégio. Nós temos feito essas campanhas de forma unificadas, para que a gente tenha uma voz perante a sociedade. Mostrar o trabalho e a presença da Universidade Federal nas comunidades e nos municípios, ações culturais e de extensão estão entre as principais pautas do COGECOM. Porque muitas vezes a percepção da sociedade é que a universidade está restrita ao ensino, à pesquisa, mas de forma elitizada, de forma que não atua na sociedade. Então, eu penso que como pauta principal é mostrar o trabalho e a presença da universidade nas comunidades, nos campos, nos municípios onde ela está inserida. E a partir do que? Muitas vezes de ações culturais, de ações esportivas, da relação com a educação básica, com escolas, então o papel da extensão, e aí mostrando a importância da universidade para a sociedade. Acho que essa é a principal pauta e penso que é o que nós temos trabalhado ao longo desses anos todos. Eu estou no COGECOM desde 2018 e na direção do COGECOM desde 2019, e então desde esse período nós temos trabalhado com vídeos, com outras ferramentas e plataformas para levar essa comunicação aos estudantes e a toda a sociedade. Para Rose, o período recente de ataques sistemáticos às universidades com desinformação e notícias falsas reforçou a importância e o papel estratégico da comunicação e do COGECOM. Então, nós iniciamos ali em 2019 um seminário de comunicação, trazendo ali a nova perspectiva da comunicação, porque há uma mudança na sociedade e aí essa proliferação, que nós vivenciamos em 2018 e ela vem crescendo de disseminação de notícias fraudulentas, de como isso, da apropriação das redes sociais por uma camada da sociedade que até então não tinha sido percebido dessa maneira, que foi evidenciado na eleição de 2018. Então, o desafio para nós, a partir de 2019, ele
se avoluma de uma maneira que a gente não tinha preparo para isso tudo. Então, eu penso que 2019 foi um ano importante desse entendimento e que a gente pudesse fazer um plano para contra-atacar ou para se posicionar nesse cenário. Mas há um momento aí de aprendizagem, né? Como é que a gente ia fazer tudo isso? Então, as pautas voltaram a ser, por exemplo, essa questão das universidades, do investimento das universidades ser necessário para se manter alguns serviços prestados às comunidades, que até então a gente não via como uma necessidade. A partir dali a gente começou a falar a necessidade de uma universidade reafirmar esses valores, de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Isso virou o nosso mote para todas as nossas campanhas e mostrando ali essa interação com a sociedade. Nós começamos então, como gestores de comunicação, a pensar em estratégias que disseminassem os fatos reais nesse combate dessa disseminação de campanhas fraudulentas e até recorrentes, como várias, né, como os universitários invadindo, pichando, trazendo a universidade como um espaço que era completamente sem organização, sem planejamento, sem governança, sem a preocupação com as questões mais estruturais da sociedade. Então, esse caminho nós começamos a percorrer em 2019 e vimos ali na pandemia a necessidade da gente reforçar ainda mais esses aspectos da universidade. Começamos logo no início da pandemia a trabalhar com o que a universidade estava produzindo e fizemos um trabalho do COGECOM muito interessante desse levantamento. Então, a quantidade de projetos, de pesquisa, de entregas para a sociedade naquele momento. Trabalhos feitos por professores, por pesquisadores, por laboratórios, pelos os hospitais universitários, os hospitais veterinários, a preocupação com a comunidade como um todo, se era necessário usar a máscara, se não era, qual era a recomendação, o que isso fundamentava. A produção de álcool em gel, a produção de máscara, a produção, enfim, de vários benefícios para a sociedade. E trabalhamos durante a pandemia nesse cenário. Muitas das universidades, a grande maioria, ela teve o ensino remoto, né? Depois de um período de paralisação, outras continuaram. Nós criamos os nossos próprios indicadores nesse período. Isso foi muito importante para manter a universidade informada, coesa e combater as informações que não diziam respeito à universidade, que eram produzidas de forma a esse ataque em massa que tivemos nesse período. E hoje fico olhando, né, fazendo essa retrospectiva, vejo que nós tivemos essa atuação conjunta teve êxito, porque nós chegamos hoje aqui, em 2022, com uma comunidade fortalecida, a Andifes fortalecida e há um entendimento sobre a comunicação como fundamental para todas as ações que fazemos. Para o próximo ano, Rose considera que as comunicações das universidades deverão desenvolver novas estratégias para ampliar a presença nas redes sociais e nos veículos de comunicação. Eu penso que o COGECOM vai desenvolver novas estratégias para estar tanto nas redes sociais quanto para falar e estar atuante com as mídias e com os meios de comunicação, com os veículos de comunicação, com os jornalistas. Num cenário que imagino que não vai acontecer agora, mas num cenário que a gente não tenha que lidar com esses ataques à própria sociedade,
ao próprio sistema democrático e às instituições, né, que representam ali esse sistema democrático, eu acho que a gente vai ampliar aqui o escopo, levar o conhecimento para mais pessoas, produzir material de qualidade, levando os pesquisadores como fontes, fortalecendo ali o que é produzido na universidade para essas duas plataformas, tanto as redes sociais, e encontrar caminhos que a gente possa dialogar ali com todos os participantes da rede social, não só com uma área, né, ou um segmento. Da mesma maneira, a gente encontrar caminhos para fortalecer os nossos pesquisadores, estar mais atuantes ali como universidade, como COGECOM, nesses dois cenários. A diretora do COGECOM considera impossível imaginar um Brasil sem as universidades federais. Não tem como imaginar um Brasil sem as universidades federais. As universidades estão na história, no desenvolvimento do país. Elas fazem parte da transformação que o Brasil teve, né, e tem. Então, das nossas sociedades, de como a gente atua na liderança desse processo, são protagonistas no conhecimento e elas precisam continuar sendo protagonistas em todas as áreas, na saúde, nas ciências humanas, nas exatas, nas tecnologias. Em todo o processo, a universidade está presente. E isso é fundamental, que ela continue assim e que a gente tenha um país que valorize as universidades, que dialogue com as universidades, que entenda esse papel, a missão social das universidades e traga ali a presença das universidades para o desenvolvimento de políticas públicas, para o desenvolvimento de sociedades que ainda estão desabastecidas, de comunidades que estão fora desse circuito e que elas possam sonhar em estar na universidade. Então, eu não imagino um Brasil sem universidades públicas e o papel delas tem que ser cada vez mais reconhecido e valorizado.